Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Fibonacci. Guglielmo foi funcionário público da República de Pisa. Pisa, atualmente, é uma cidade da Itália, aquela da Torre Inclinada. O Guglielmo trabalhava como representante comercial da República de Pisa na região que atualmente é a Argélia. Levou para morar consigo o seu filho, o Leonardo. Então, a infância, a adolescência do Leonardo foram passados no norte da África, onde ele teve contato com a matemática dos islâmicos. A profissão do Guglielmo envolvia muitas viagens. Ele e seu filho estiveram no Egito, na Síria, na Grécia, na Sicília, na França. Então você nota que o Leonardo teve acesso a bastante conhecimento de muitas regiões ali em volta do Mediterrâneo. Vou falar sobre o seu nome. Ele se autodenominava Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano, e também dava uns apelidos para si. Como ele viajou bastante, ele gostava de se chamar de viajante e também de filho do Bonatti. Em 1838, este matemático escreveu este livro, que conta a história da matemática na Itália. E foi ele quem inventou um apelido. A partir de filho do Bonatti, ele inventou o Fibonacci. Então, Fibonacci, na verdade, é algo bastante moderno. O Fibonacci é lá dos anos 1200, só que ele nunca se chamou assim. Isso aqui é dos anos 1800. Eu vou continuar chamando ele de Fibonacci porque é o nome que acabou pegando no nosso tempo. Em 1202, o Fibonacci escreveu este importantíssimo livro, o Livro do Ábaco. Na verdade, o que aparece aqui é uma imagem da segunda edição, porque a primeira se perdeu ao longo da história. Na Europa cristã dessa época, o que se utilizava era o sistema de numeração romano. O Fibonacci, que viajou bastante pelo mundo, percebeu que isso aqui era inconveniente e escreveu este livro para mostrar que o sistema de numeração indo-arábico era muito melhor. O indo-arábico é esse que nós utilizamos atualmente. Então esse é o grande propósito do livro, mostrar que o sistema de numeração romano é muito ruim para fazer comércio, por exemplo, enquanto que este aqui é bem melhor. Aqui eu peguei uma parte que é interessante também. Você provavelmente conhece esta notação, 1/2. Os primeiros a utilizarem esta barrinha para separar o numerador do denominador foram os islâmicos. E o Fibonacci foi a primeira pessoa a utilizar essa notação na Europa cristã. Aqui, ó, aparece exatamente pela primeira vez essa notação. Aqui se tem o 1/2. Então, na Europa cristã, quem introduziu essa notação foi o Fibonacci. Esta aqui é a página mais famosa. Aqui aparece
a sequência de Fibonacci? São esses números que aparecem aqui. É assim, ó. É o que ele conta aqui. Suponhamos que no início se tenha um casal de coelhos jovens. Vai passar um mês. Agora nós temos um casal de coelhos adultos. Vai passar mais um mês. O casal de coelhos adultos continua adulto. E tem a regra: cada casal de coelho adulto, no mês seguinte, dá origem a um casal de coelhos jovens. Vai passar mais um mês. Casal de coelho adulto, continua adulto. Casal de coelhos jovens, agora são adultos. Casal de coelhos adultos, dá origem a um casal de coelhos jovens. Adultos continuam adultos. Adultos continuam adultos. Casal de coelhos jovens vira um casal de coelhos adultos. Casal de coelho adulto dá origem a um casal de coelhos jovens. Casal de coelhos adultos dá origem a um casal de coelhos jovens. De tal maneira que nós temos aqui 2, 3, 5. Aqui está a sequência Fibonacci. São os números que aparecem aqui, ó. Esse 1 é esse 1. Esse 2 é esse 2. Esse 3 é esse 3. O Fibonacci em si não escrevia aquele primeiro. Então, escrever assim é uma maneira moderna. Colocar esse 1 lá no início. Então aqui a página mais famosa, mas não era bem esse o propósito do livro. Isso aqui está mais a título de diversão. Porque mais sério do que isso para a época, e era uma grande preocupação do Fibonacci, era explicar problemas nesse estilo aqui. Aqui eu inventei um com as nossas unidades modernas, só para passar a ideia de uma grande preocupação que o Fibonacci tinha. Porque lembra que o pai dele era aquele mercador, então tinha que tratar de muito câmbio entre moedas e muitas diferentes unidades de medida. Então, no livro se encontram vários exemplos nesse estilo. 3 metros de tecido custam R$4. Se R$5 são $1, quantos dólares custam 4 pés desse tecido? Então, aqui no exemplo que eu inventei, eu falei em real e dólar. Então, tem que fazer o câmbio entre as moedas. E eu falei em metro e pés. Então, tem que fazer a conversão de unidades. Isso aqui era um problema muito importante lá na época, porque o que hoje é a Itália, naquela época, era bem fragmentada. E cada região tinha a sua moeda e o seu sistema de medida. Esse livro, muito importante, chamou a atenção do Frederico II, que era rei da Germânia e que depois virou imperador do Sacro Império Romano Germânico. Era imperador do que hoje mais ou menos é a Alemanha. Por aqui assim. Frederico II se interessou pelo Fibonacci porque ele em si era um intelectual. Falava diversas línguas. Frederico II falava latim, uma espécie de italiano antigo, alemão, francês, grego, árabe.
ele fundou em 1224 a Universidade de Nápoles. Ali pelos anos 1240, escreveu um livro sobre como se adestrar falcões. Vou falar um pouco mais sobre o Frederico, porque é assim, ó. O Fibonacci escreveu alguns livros, 4 dos quais chegaram até o nosso tempo. E esses livros são dedicados a pessoas muito próximas do Frederico. Ou seja, o Fibonacci participava da corte dele. Então vou falar um pouco mais sobre esse imperador. Em 1217, este Papa iniciou a Quinta Cruzada. O objetivo era conquistar o Egito. Isso deveria ser feito através de batalhas. É na Quinta Cruzada que aparece o Francisco de Assis, que mais tarde foi considerado santo pela Igreja Católica. O que o Francisco pensou foi o seguinte: quem sabe, ao invés de guerrear contra os islâmicos no Egito, não dá para simplesmente chegar lá e converter o sultão islâmico para o cristianismo. Francisco tentou e não conseguiu. As tropas cristãs continuavam lá no Egito à espera das tropas do Frederico II, porque é assim, ó. Em 1220, ele se tornou o imperador do Sacro Império Romano Germânico, com a promessa de enviar tropas para o Egito, coisa que ele não fez, de tal maneira que a Quinta Cruzada foi fracassada porque ele não entrou em batalha. Isso pegou bem mal para ele. Em 1227, quando assumiu um novo Papa, uma das primeiras atitudes desse novo Papa foi excomungar o Frederico II. Aí sim, como ele sentiu a pressão de ser excomungado, pegou as suas tropas e foi não para o Egito, mas direto para Jerusalém. E, através da diplomacia, Frederico II conquistou Jerusalém. Aqui aparece o Frederico II. Esse aqui é o sultão de Jerusalém. Isso aqui é Jerusalém. E através da diplomacia, os territórios de Jerusalém passaram a pertencer ao Frederico II. Então, Fibonacci pertencia à corte desse imperador aí. Fibonacci, em 1220, escreveu um livro sobre geometria. E ali aparece, por exemplo, como é que se relacionam os raios dos círculos inscrito e circunscritos a um pentágono. Qual é a relação entre eles e o lado do polígono? O Frederico II gostava de promover desafios entre os intelectuais da sua corte. Ali por volta de 1225, um tal de João de Palermo, membro da corte do Frederico, lançou 3 desafios para o Fibonacci. Um desses desafios aparece resolvido neste livro, o Livro do Quadrado, que o Fibonacci escreveu em 1225. O primeiro desafio era encontrar 3 números, o P, o Q e o R, racionais, tais que eles satisfaçam isso daqui. Fibonacci foi lá, conseguiu resolver
e aqui está a solução. Essa conta eu fiz em outra aula. Nesse mesmo livro aparece esta identidade, que hoje é conhecida como identidade de Fibonacci, embora já fosse conhecida dos gregos antigos. Os outros 2 desafios aparecem resolvidos num livro chamado Flor. Aqui está escrito em latim. O desafio 2 era encontrar uma aproximação para o x que resolve essa equação aqui. O Fibonacci, não se sabe como, encontrou esta aproximação, que tem 9 casas decimais corretas. Então você nota que isso aqui exige um bom nível de matemática. Esse x aqui é praticamente aquele que faz o lado de cá ser igual a 20. É interessante notar o seguinte. Aqui, aparecem denominadores que são potências de 60. Essa era a prática comum da época. Hoje, quando nós escrevemos 5,26, nós pensamos assim, como 5 mais 2 sobre 10 mais 6 sobre 10 ao quadrado. Nós pensamos em frações decimais, mas naquela época o comum era utilizar frações de base 60. O desafio número 3 era bastante simples. Era só resolver o que hoje se chama de um sistema linear de equações. A partir da leitura dos livros que o Fibonacci escreveu, fica bem claro entender que ele foi o maior matemático do seu tempo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.